Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 6, verso 10 a 13. Nós estamos expondo a carta aos Efésios, estamos na altura deste texto, deste trecho deste texto. Efésios capítulo 6, verso 10 a 13. Diz assim as Santas Escrituras: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Existem diferentes tipos de guerras. Existe a guerra convencional, que é aquela guerra que nós estamos habituados a ver tanto em filmes, quanto aqueles que conhecem um pouco de história, que estão familiarizados com acontecimentos históricos, onde nações empreenderam o uso de soldados para a guerra. Esta é a guerra convencional. Existe também a chamada guerra total. O que é guerra total? É quando nem mesmo os civis são poupados. Então nós encontramos certos grupos de certas nações que, ao estarem guerreando, não poupam nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem civis, não fazem diferença. Este é um tipo de guerra chamado guerra total. Há também uma guerra chamada de guerra justa, que é o emprego de força convencional entre as nações, mas que elas se submetem a tratados internacionais. Por exemplo, não torturam os soldados de outro a capturar, não são cruéis. Então existem tratados internacionais que regulam até mesmo atividades de guerra. Existem diversos tipos de guerra, não apenas esta que eu citei, mas uma coisa pode ser dita de todas essas guerras: elas são custosas, elas custam muito. Certa vez alguém disse que em uma guerra não existem vencedores nem perdedores, existem órfãos, órfãs e viúvas. É muito custoso uma guerra para aqueles que perdem seus entes queridos. No caso, o texto de hoje, ele trata de guerra, mas é uma guerra de uma modalidade diferente daquelas que eu citei até agora. É uma guerra chamada espiritual. E quer gostemos, quer não, todos nós estamos aqui envolvidos nesta guerra. E o texto de hoje está interessado em que nós entendamos isso. Todos nós estamos envolvidos numa guerra. E quando Paulo escreve, pelo menos esta parte do texto, ele quer que aqueles que estão ouvindo tenham certeza de duas coisas. Primeira, de estarem no lado certo do campo de batalha. Ou seja, Paulo quer que a igreja saiba que está no campo certo. E segundo, que saiba com o que está lidando. Existem um adversário e Paulo está interessado em que a igreja entenda isso. Portanto, esse texto trata destas duas situações. Primeiro, estejamos certos que estamos do lado certo da batalha. E segundo, saibamos com o que estamos lidando. Então vamos ver como se estabelece no texto. Primeiro, estejamos certos
de que lado nós estamos. Como o texto demonstra, há uma guerra entre Deus e o diabo. É importante que saibamos, antes de entrar nesse texto bíblico, ou nos lembremos, que esta guerra não é proporcional. Não é uma guerra onde o diabo ele tem força igual a Deus. É uma guerra desproporcional. Deus é imensamente superior a Satanás. Deus ele é o Criador e Satanás é criatura. Basta que você se lembre das vezes onde está registrado na Bíblia o embate direto entre Deus e Satanás, que Satanás precisa de que Deus lhe dê o aval para que ele possa continuar com seus planos. Por exemplo, o clássico livro de Jó. Nós vemos lá o adversário em um tipo de audiência na corte de Deus, e ele precisa de que Deus dê a ele possibilidades de lidar com Jó. E ele consegue permissão de Deus para isso. Se esse texto do Antigo Testamento já não explicasse o suficiente, nós temos um outro texto bastante claro também, dessa desproporcionalidade de poder, ou seja, de que Deus é muito mais poderoso, que é quando Jesus Cristo está na ceia e ele diz a Pedro: olha, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei para que a fé de vocês não desfaleça. Ou seja, mesmo no Novo Testamento há um registro de que Satanás ele não tem todo o poder e precisa de que Deus permita ou não as suas ações na terra. Enfim, nós temos dois lados, mas em nenhum momento eu quero que você saia daqui pensando que há uma igualdade de forças, né? Esqueça aquelas imagens de jogo de xadrez entre Deus e o diabo, tão popular na internet, não? Ou aquela imagem de quebra de braços. Não, deixe isso de lado, isso não é bíblico, não são forças proporcionais. Deus é Deus poderoso, o Criador, e Satanás é criatura. Lutero tem uma frase que resume bem isso: o diabo é o diabo de Deus, ou seja, o diabo ele só vai até onde Deus permite, não mais do que isso. Então não é uma luta proporcional, o diabo é uma força menor. Dito isso, agora nós podemos ler o verso 10, que diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O que significa isso? Duas observações sobre esta fala de Paulo no verso 10. Primeiro, muito breve, é um comando brevíssimo: sedes fortalecidos na força do seu poder. Mas o que significa isto? Ora, devemos entender que esse texto está na altura do capítulo 6. Paulo, desde o início da carta, e agora já está se encerrando, ele falou das maneiras como nós devemos nos engajar nesta batalha e aprender e tomar a força do poder de Deus. Por exemplo, quando ele diz lá que nós devemos nos despir do velho homem. Esta é uma maneira de nós nos fortalecermos na força do poder do Senhor. É abrir mão da velha natureza, é resistir aos pecados que a nossa carne tenta fazer com que façamos. Isto é revestir-se da força do poder. Então refere-se tanto à atitude nossa nova em Cristo, que devemos ter, de despir o novo homem e de revestirmos do novo homem. Então isto é fortalecermos na força do seu poder. Também fortalecer-se na força do poder do Senhor, com certeza, é observar aquilo que o apóstolo Paulo disse anteriormente, mesmo no capítulo 5, de que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Ele disse isso no capítulo 5, verso 19. Nós devemos ter um coração grato, sempre entoando louvores a Cristo, sendo gratos com orações de gratidão e sendo submissos ou obedientes uns com os outros, ou seja, honrando uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros. Quer ser cheio do Espírito Santo?
Uma das maneiras é obedecer os seus pais, caso você seja uma criança, um adolescente, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, seu pai manda e você obedece, muito bem. Da mesma forma nós somos obedientes às autoridades que Deus constitui sobre nós, então nós somos cheios do Espírito, precisamos, portanto, ser cheios do Espírito para isso. Ou seja, isso é o que Paulo está dizendo no versículo 10, ele está sendo geral, porque ele já tocou nesses assuntos. Ele não quer voltar novamente a esses mesmos assuntos, então por isso ele é breve aqui. E uma segunda observação é que ele é muito genérico, na força do seu poder, ele deixa meio que no ar de propósito, porque ele já tratou. O que ele quer mesmo é que nós consideremos com quem estamos lidando. É por isso que a maior parte desse texto ele vai se dedicar a fazer com que nós nos concentremos em o que estamos enfrentando. Então, primeiramente, nós precisamos ter certeza que estamos do lado certo. Como podemos fazer isso? Revestindo-nos no novo homem em Cristo, abraçando esta nova realidade que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. E também sendo cheios do Espírito Santo, não pessoas ocas, vazias, mas pessoas cheias de Deus. E o que é ser cheio de Deus? Ter um coração grato, entoar louvores, sujeitar-nos uns aos outros, por exemplo. Mas agora nós vamos ver com o que estamos lidando, e esta é a parte mais densa desse texto. Esse texto, portanto, possui duas ordens aí, nós vimos, sede fortalecidos, e no verso 11 e 13, eu preciso que você olhe o seu texto, você verá que é uma ordem repetida. No verso 11 está aí, revesti-vos de toda a armadura, creio que você já encontrou. E no verso 13, ele repete, dentro do verso 13 está lá, tomai toda a armadura. A ordem é a mesma, revesti-vos de toda a armadura, tomai toda a armadura. Nós não vamos entrar aqui na armadura, porque ela será explorada, esta imagem da armadura será explorada no texto seguinte. Nesse momento ele só quer que nós saibamos que nós precisamos ter claro que vamos enfrentar um inimigo e precisamos estar de posse de armas que possam resistir a esse adversário. Portanto, agora ele entra exatamente na onde ele quer tratar com os efésios, e ele começa a dizer que devemos tomar cuidado primeiro com as ciladas do adversário. Veja no verso 11, quando ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para um propósito, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aí, em grego, é método. É interessante, poderia ter sido traduzido até por método mesmo. Satanás, ele é metódico, ele possui um método, ele não é alguém que faz algo aleatório. E o diabo, ele não nos ataca da mesma forma e sempre. Ele modula a maneira como vai nos atacar. E o texto diz que nós devemos tomar cuidado contra as ciladas do diabo. E quando é que acontecem estas ciladas? O verso 13, perceba que o verso 13 é uma repetição do verso 11 com algumas mudanças. É resistir ao dia mau. Ter cuidado com as artimanhas de Satanás é a mesma coisa de resistir ao dia mau. Existe um dia em que Satanás ele vai aumentar a carga para que possa conseguir nos vencer, ou tentar nos vencer, tentar contra as nossas vidas. Em algum momento, Satanás irá nos atacar de uma maneira mais forte. E o texto aqui está preocupado em que nós possamos resistir. Para isso, precisamos nos lembrar quais são os métodos de Satanás. E existem dois textos da Bíblia que demonstram as suas artimanhas, o seu método de personagens que enfrentaram o dia mau. E nós não temos como nos esquecer desses dois textos, que é o texto de Gênesis, no capítulo 3, verso 1 a 6, e o texto de Mateus,
do capítulo 4, de 1 a 11. Ali estão os métodos que Satanás emprega para poder nos derrubar, ou nos enfrentar, ou nos atacar neste dia mau. Veja considere no Gênesis 3, que Satanás, ele tem um método, e podemos dizer que essa é a essência do seu método, que é atacar a palavra de Deus. É isso que ocorre tanto em Gênesis 3, quanto em Mateus, no capítulo 4, verso 1 a 11. No verso 3, no Gênesis 3, Satanás ataca a palavra de Deus, colocando dúvida e suspeição em Deus, ao falar com Eva assim: foi assim que Deus disse? Ou, em outro momento, Satanás contraria diretamente: não, vocês não vão morrer como Deus disse. Este é um ataque à palavra de Deus. Da mesma forma, Satanás usa o mesmo método com Cristo. Não agora colocando suspeita sobre a palavra de Deus, mas distorcendo a palavra de Deus, quando diz a Cristo na sua tentação: pula do pináculo do templo, porque está escrito, Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E o que Satanás está fazendo? Distorcendo a palavra de Deus. Portanto, nós precisamos estar atentos que o método do nosso adversário é atacar a palavra de Deus, ou desacreditando ela, ou distorcendo ela. Então, nós estamos lidando com uma personagem que está atenta em atacar as nossas crenças, em erodir aquilo que nós acreditamos. O que é erodir? É tirar aos poucos, é confrontar. Não é assim que ocorre a erosão? Um buraco se forma nestas vias que nós passamos aí devagar. Chove um pouco, passa o carro, chove de novo e você não cuida, não tapa o buraco, não pavimenta a estrada. Daqui a pouco você não tem um buraco, mas tem uma cratera. Esta analogia serve para a nossa fé. Satanás tentará fazer com que você coloque a Bíblia sob suspeição. Não leve a Bíblia tão a sério. Acho que aqui Deus está exigindo demais. Isto é demoníaco. Não, acho que nós podemos interpretar de outro jeito. Isto é demoníaco. Não tem ninguém gritando, não tem ninguém se contorcendo no chão, mas não se enganem, existem forças espirituais atuando ali para desacreditar e desvirtuar a palavra de Deus. Onde houver isso, há uma presença satânica, há uma presença demoníaca ali, que nós nem sempre podemos ver. Então Paulo, ele quer que nós saibamos que o nosso inimigo não é alguém que ataca aleatoriamente. Ele irá atacar a palavra de Deus. Segundo, nós estamos lidando com uma natureza diferente. No verso 12, ele começa a dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós devemos estar atentos a isso. Nós não estamos enfrentando carne e sangue. O que é carne e sangue? É uma forma de referir-se que nós não estamos lutando contra pessoas. O que Paulo está tentando colocar na nossa cabeça, na cabeça da igreja, é que nós não podemos fulanizar as nossas lutas e os nossos embates. O que é fulanizar? Tomar cuidado para não reduzir a batalha espiritual à sua luta com o teu chefe. Olha, eu estou enfrentando uma batalha espiritual lá no meu emprego. Eu tenho um chefe que não gosta de mim. É mesmo? E por que não gosta? Porque eu chego atrasado. Isso não é batalha espiritual, basta você ser pontual, basta você ser ordeiro. Então tome cuidado para não fulanizar estas questões que são comuns em um mundo caído. Por exemplo, briga entre vizinhos. Olha, eu estou tendo uma luta espiritual com meu vizinho. Por quê? Porque a roupa que ele estende começa a passar pelo muro da minha casa e provoca constrangimento. Vai lá falar com ele. Pode haver diálogo e solução. Podemos resolver isso numa conversa entre vizinhos. Não é batalha espiritual isso. Então tomemos cuidado para não fulanizar
as nossas lutas, né? Ou seja, demonizar as pessoas com as quais nós caminhamos nesta jornada. Eu sei que vontade não nos falta, mas nós devemos tomar cuidado. Pessoas desleais, pessoas que em algum momento irão utilizar as circunstâncias dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia, para provocar algum tipo de desgaste, sempre existirão, e infelizmente são coisas de um mundo caído. Nós vivemos no meio de um mundo caído, numa natureza caída, e quer você goste, quer não, você também é um ser caído. Você só está de pé agora porque Cristo levantou pela sua graça. Isso nos distingue, porque nós somos cristãos, mas nós vivemos num mundo corrompido. E viver num mundo corrompido, nós não vamos ter menos do que corrupção. Então, cuidado, a nossa luta não é contra o vizinho, não é o colega do trabalho, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. E o que Satanás quer mesmo é que nós fulanizemos as nossas batalhas particulares, porque aí nós vamos perder de vista qual a mão está por detrás de tudo, né? Satanás, ele pode ser comparado a um títere. Você sabe o que é um títere? Títere é alguém que manipula bonequinhos com cordas, né? Aqueles bonequinhos, não sei se alguém já viu, né? Que fica aqueles bonequinhos com cordas, né? Aquele que manipula são os títeres, né? Satanás, ele está mais para um títere do que na verdade uma pessoa ou alguém que pode, por um momento ou outro, infelizmente, por causa de nós estarmos no mundo caído, nos causar algum problema em determinada circunstância. Então, nossa briga não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra, no verso 12, principados, potestades, dominadores e forças. Ou seja, nós estamos lutando contra um inimigo, nós estamos lutando com forças diferentes de nós. A nossa luta é espiritual, não é uma luta carnal, mas nós estamos lidando também com estruturas. O que há em comum nessas 4 palavras? Principados, potestades, dominadores e forças. É o plural. Todas elas estão em plural. A Bíblia não se preocupa em nos dar uma hierarquia rígida acerca do mundo espiritual. Há quem tente pegar esse texto e dizer, olha, tem os cadetes infernais, tem os sargentos infernais, tem os generais, tem até livros, que eu não vou citar aqui, porque isso vai cair na internet, mas existem até livros que se dão a esse trabalho, mas a Bíblia não nos autoriza a ficar escalonando as potestades do mal. Ela simplesmente diz que há uma organização estrutural. Então são estruturas. Então nós estamos lidando com uma espiritualidade que está permeando, está atuando em grandes estruturas. E aí cabe nós termos uma advertência acerca desta espiritualidade que está no nosso texto diluída na expressão regiões celestes, né? Existe uma realidade a qual nós não contemplamos por completo. Nós estamos olhando a vida com os olhos que Deus nos concede, o plano físico, mas não podemos ignorar que existem forças espirituais atuando em nossa era, em nossa época, que nossos olhos não contemplam. E aqui eu quero apenas citar de passagem o texto de Eliseu. Eu creio que vocês lembram, quando Eliseu está cercado pelo exército sírio, com seus exércitos, e o seu moço está muito preocupado, porque existem pessoas que querem matá-los, né? E eles vieram para matar Eliseu, e ele era ajudante de Eliseu, imagina que ia matar também ele está preocupado, e Eliseu ora e diz, Senhor, abra os olhos dele para que ele também veja. Então ele começa a ver miríades de anjos ao redor do exército sírio. Então existe uma realidade que nós não compreendemos. Portanto, cabe a nós uma palavra de humildade. Nós não conhecemos o reino espiritual de forma exaustiva. Deus não se deu o trabalho de nós ficarmos nos dando material para ficarmos esquentando a cabeça com todo esse grupo de detalhes. E diz para nós estarmos fortalecidos
É o que nós devemos fazer, estar cheios do Espírito Santo para lidar com ela, com essas situações. Mas existe uma espiritualidade que por vezes é mal interpretada por nós, e aqui eu posso utilizar da história da redenção. Por exemplo, as maiores manifestações espirituais da Bíblia, e eu não vou me delongar muito, apenas 3, elas aconteceram e parece que nós temos uma ideia de quando vemos milagres, vemos coisas grandes acontecendo, haverá uma grande conversão, haverá um grande impacto. Isto a Bíblia não apoia. Vou dar um exemplo aqui das 10 pragas do Egito. Imagine você ser um israelita daquela época, estar lá observando, presenciando as 10 pragas caindo. Para não dizer que isso já era o bastante, imagine você atravessando o mar que se abriu. Você talvez pense assim: puxa, se eu estivesse lá, eu seria a pessoa mais convertida do mundo. Não é o que a Bíblia diz. Aquelas pessoas morreram todas no deserto com incredulidade. Essa matemática de quanto mais coisas espirituais nós vermos, mais haverá conversão, não é verdadeira. Uma outra situação, e eu vou citar 3 apenas, foi quando Deus deu graça a Elias e Eliseu. Grandes milagres, só superados pela vinda de Cristo, ocorreram no ministério de Elias e Eliseu. Mortos ressuscitaram, pessoas foram curadas, leprosos foram curadas, grandes guerras foram vencidas por oração, grandes milagres. E você imagina: se eu fosse um israelita na época de Elias e Eliseu, com certeza eu seria a pessoa mais convertida do mundo. Não é verdade. Aquela nação, poucos anos depois, sucumbiu de incredulidade e apostasia e foi levada pela Síria. Em um outro momento, esse é o terceiro e maior, um dos maiores milagres que aconteceu na história da redenção, a vinda de Jesus Cristo. Deus encarnado, caminhando entre as pessoas. O apóstolo João chegou a dizer, ilustrou a presença de Cristo entre eles, dizendo que Cristo tabernaculou com os homens, ou seja, o próprio Deus tornou-se homem e caminhou. Imagine você sentado na mesa do refeitório com Deus, comendo com Ele, ou caminhando com Deus nas ruas de Jerusalém, as pessoas apertando e você lá. Você deve imaginar: puxa, se eu estivesse lá, acho que seria a pessoa mais convertida. Não é verdade, porque nós conhecemos o que aconteceu com Cristo. Aquelas pessoas o mataram, crucificaram o Filho de Deus. E qual foi o saldo, ou os discípulos que tinham dessa grande manifestação de Deus? 120, que cabia numa sala onde aconteceu a descida do Espírito em Jerusalém. Então esta matemática de quanto mais coisas estupendas nós vermos, maior será a conversão, não é verdade. Na verdade, isso é a manifestação dos últimos dias, que os falsos profetas são conhecidos como aqueles que vão fazer grandes milagres e vão trazer o povo para eles, porque as pessoas acreditam que quanto mais coisas deslumbrantes virem ou presenciarem, maior será o grau de sua conversão. A Bíblia não apoia esta tese. A Bíblia diz: seja fiel com o que você tenha, acredite na Bíblia, na palavra de Deus, seja fiel, honra teu pai e tua mãe, cuida do teu casamento, guarda o dia do Senhor, esteja atento, seja misericordioso, amoroso, humilde, perdoador. Esses são os grandes valores espirituais, e nós precisamos estar atentos a estas verdades, porque esta é a grande pérola escondida do nosso tempo. Não são poucas uns círculos que se abrem indo por trás desses espetáculos que as pessoas causam, iludindo os outros com profecias, ou com ditas profecias, ou com outro tipo de artimanhas, e estão levando muitas pessoas ao erro e engano, porque o que importa é a palavra de Deus. Esta é a grande preocupação de Satanás, fazer você desacreditar na palavra. Por isso, tomemos cuidado. As maiores manifestações e milagres não causaram grande conversão. A grande conversão ocorre no silêncio, na pessoa no seu quarto, buscando a Deus devocionalmente,
naquela pessoa que pegou chuva, veio para a igreja no dia do Senhor, aquela pessoa que ama a Deus e cuida da sua família, é um bom trabalhador. Essas são as grandes manifestações de espiritualidade que Deus requer de nós. Portanto, tomemos cuidado. Voltando agora para o texto de verso 12, depois dessas considerações sobre espiritualidade, note que esses principados e potestades dominadores referem-se a estruturas. Não é uma pessoa apenas, são estruturas que apontam comportamento e mentalidade. Esta é uma afirmação que eu tenho que provar para você. E é por isso que eu peço que você abra em Efésios 2:2 e você verá que o apóstolo Paulo está apenas repetindo algo que ele já disse. No versículo 2, verso 2, eu vou ler apenas algumas partes deste verso. Diz assim: no qual andastes outrora, vou pular uma parte, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existe um príncipe, há um adversário da potestade do ar, quer dizer, ele está trabalhando na terra. E aonde ele atua? Ele atua nos filhos da desobediência. Ele atua nas pessoas, nas grandes estruturas. Os dominadores, potestades, forças estão muito mais presentes do que nós imaginamos. Eles estão presentes na forma de pensar daqueles que não acolhem a Cristo como seu Rei. Estão presentes na maneira deles pensarem e agirem. Por isso, precisamos mudar, segundo este texto, a nossa ideia de possessão. É claro que no Evangelho de Cristo, quando pensamos em possessão, nós vemos várias pessoas sendo exorcizadas no Evangelho de Cristo. Isto ocorreu principalmente porque quando houve a encarnação, as forças do mal se levantaram súbita e fortemente para resistir ao Rei que chegou. Mas as possessões do mal nunca deixaram esta terra. Embora nós não vejamos tantos exorcismos, elas estão operantes e atuantes nas estruturas. E Paulo está chamando a nossa atenção, porque aonde elas estão? Nos filhos da desobediência, naqueles que não adotam a Cristo como seu Rei. Olha como agora ficou maior o nível de possessão, o nível de malignidade da nossa época. Então nós vemos algum nível de possessão, por exemplo, quando existe muita insistência contra a palavra de Deus pelo mundo. Eu vou dizer, por exemplo, creio que muitos estão familiarizados com a discussão do aborto que houve em alguns países da América Latina, como o Chile, que avançou bastante. E como às vezes ocorre no Brasil, em certos momentos, a ideia de naturalizar o aborto. O aborto, ele é a morte de infantes. Eu estou me referindo não ao aborto natural, estou falando do aborto que é praticado pela pessoa a fim de matar o feto. Eu não estou dizendo do aborto que ocorre, infelizmente, contra a vontade da mãe. Mas está existindo cada vez mais força política, mais força cultural para naturalizar a morte de crianças. Isso é demoníaco. Isto é quebrar o 6º mandamento. É a vida. Nós não podemos assassinar. Diz lá no mandamento, o 6º mandamento, não matarás. Então há uma possessão, há uma estrutura maligna por detrás dessas ideias. Não, o corpo é dela, não é. O seu corpo é de Deus, mesmo você não sendo cristão ou não sendo cristã. Prova disso que você estará no último dia diante do Deus Criador de todas as coisas, sendo cristão ou não cristã. O teu corpo é de Deus, assim como o seu espírito, e Ele trará no dia marcado para que você preste conta pelos seus atos. Nenhum corpo, nós não temos nada neste mundo, nem mesmo o nosso corpo. Nós temos uma estadia breve aqui. E quando terminar os tempos que vivemos, nós vamos dar conta de tudo aquilo que fizemos por meio deste corpo. E o nosso espírito
ou irá para o céu ou irá para o inferno, devido às nossas obras. Tomemos cuidado com esta mentalidade demoníaca de que o corpo é da pessoa, ela tem que ter direito à opinião dela. Segundo as Escrituras, não. Nosso corpo é de Deus. E não se preocupe, no momento certo, Ele vai reivindicar aquilo que é dele por direito. Ele é o Criador. Portanto, há uma malignidade nessas palavras doces que o adversário por vezes quer que nós criamos. Da mesma forma, em relação a este ano que haverá campanha política, eu espero que todos nós sejamos muito maduros a lidar com isso. Deus constituiu autoridades e nós vamos continuar orando pelas autoridades. Nós não vamos ser seletivos com aquilo que a providência nos impôs. E nós vamos acolher A ou B. Tenha você votado em C ou D, nós vamos acolher aquilo que a providência nos trouxe. Ah, mas fulano ou fulana parece que não vai fazer bem, foi eleita. É a vontade de Deus. Receberemos apenas o bem de Deus e não o mal. E se Deus quiser punir a geração por meio desta personagem política, e se Ele quiser assim, Ele o fará. E nós como igreja vamos orar pelo Senhor, para o Senhor, e vamos agir de acordo com as Escrituras. Mas nós não vamos encontrar nesta casa ideias de rebelião contra aquilo que Deus decidiu instaurar no seu tempo e da sua maneira. Nós nos submeteremos a Deus por meio das autoridades legitimamente constituídas nesta república. Então tomemos cuidado, é muito demoníaca esta ideia, não, o que importa é a tua opinião, você tem que ter opinião, se você não gosta tem que dizer. Na minha boca, palavras de edificação, palavras de consolação. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, e vamos dar conta no dia do juízo. Por isso, então tomemos cuidado para que a nossa língua não seja utilizada por essas potestades, essas estruturas, por nós sermos ingênuos e não entender que há uma malignidade instaurada neste mundo. Uma palavra para isso seria malevolência. O que é malevolência? É uma disposição maligna contra as coisas de Deus. Nós temos a benevolência, que é uma disposição positiva para as coisas de Deus, mas nesse mundo está instalada a malevolência. Tomemos cuidado, porque há várias possessões nos filhos da desobediência que estão ao nosso redor. O casamento, eu cito como uma importante instituição de Deus que deve ser defendida. Eu tenho certeza que todos vocês estão vendo que o casamento está sendo atacado de todas as formas. Estão tentando tirar a ideia de um homem e de uma mulher. E aos poucos os nossos filhos vão tendo acesso a isso. Isto é muito grave, é muito triste quando nós sabemos que algum irmão ou irmã da nossa igreja, que cresceu nesta igreja, se desbandou ou se desviou para uma sexualidade distinta daquilo que a Bíblia diz que nós devemos ter, um homem e uma mulher. Isto acontece que por vezes na igreja isto não é pregado, mas aqui precisa ser dito. Deus construiu famílias, um homem deve ser homem, o menino deve ser homem, a menina deve ser mulher, e ambos crescerem e construir um casamento sadio. Sim, vão casar virgens, vão se guardar, e Deus há de dar graça para que esse casal constitua um lar feliz. Não vão se divorciar, vão suportar as dificuldades, intempéries de um relacionamento onde existem dois pecadores unidos, mas Deus há de dar graça a esse casal, e eles vão cumprir seus votos até que a morte os separe. Esse é o discurso que a igreja precisa ter e sustentar por meio das orações e cuidado alheio com os adolescentes e as crianças que estão no nosso banco. Nós temos responsabilidade quando foram apresentadas diante a Deus por meio do batismo como filhos da aliança. Nós nos comprometemos a orar por essas crianças. Vocês têm cumprido seus votos, têm orado pelos filhos dos irmãos desta igreja, pelas filhas, para que cresçam, para que tornem-se homens e mulheres maduras e tenham casamentos com homens e mulheres maduras. Você tem cumprido seus votos. Não é apenas levantar a mão nas cerimônias batismais, mas você tem orado pelas UCP dessa igreja, pelas crianças desta igreja.
Tenho orado pelos adolescentes desta igreja, porque depois que se desviar alguém, é fácil, depois do fato, dizer que deveríamos ter feito isto ou aquilo. Mas agora é importante fazermos esta avaliação. O que temos feito? Quantas vezes você citou o nome de uma criança desta igreja na tua oração, na tua casa? Precisa cumprir os seus votos para guardar o rebanho do Senhor. Nós precisamos estar atentos. A nossa luta é uma luta espiritual difícil, porque ela não está localizada em uma pessoa X ou Y, ela é estrutural, está presente na maneira de pensar das pessoas que vão atuar em várias esferas da atuação da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja nos círculos que nós vamos estar presentes. Portanto, tome cuidado, a nossa batalha espiritual nunca cessou e ela é mais estrutural do que apenas localizada em uma pessoa ou outra. Por isso, meus irmãos, quero retomar minha fala inicial. Existem vários tipos de guerra, mas nosso enfrentamento é espiritual. Que Deus ajude para que quando você expirar nesta terra, nos seus últimos momentos de vida, você possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a minha fé, e fechar seus olhos pela última vez, se despedindo deste mundo caído e tenebroso, mas tendo a certeza que ao abrir seus olhos de novo, estará com o teu Pai. E é tudo isso que Ele deseja. Que Deus nos ajude para que possamos ser encontrados assim na nossa última despedida. Amém.